Olá, queridos estudantes, como estão todos vocês? Eu sou o professor Márcio Marques, estou hoje aqui com o professor Felipe de Filosofia e o intérprete Gilbert. Tudo bom, Gilbert? Pois então, alunos, nós iremos hoje falar sobre diversidade étnica, área de conhecimento de ciências humanas e sociais aplicadas, com o professor de filosofia e eu, o professor de geografia, ok? Portanto, vamos lá. Na aula de hoje, nós iremos analisar, problematizar as questões raciais, religiosas e de gênero, analisando suas repercussões em escala local, nacional e internacional. Perfeito, pessoal? Já estamos vendo que é um assunto bem polêmico, né? Visto da nossa atualidade. Perfeito? Atualidade mundial, é claro. Tá? Então vamos dar continuidade. O que é diversidade étnica? Turma, o conceito de diversidade é a diversidade humana ou social, que significa a infinidade de diferenças entre as pessoas ou grupos que compõem a sociedade, né? Compõem a nossa vida, que está no nosso âmbito, né? No nosso meio ambiente, né? Ou seja, é o costume de cada povo, né? Ou de cada comunidade, ou também de cada pessoa, perfeito? Isso generaliza todos, né? Ou tudo em cima de diversidade étnica. Uma pergunta que é muito feita, né, primeiro ano. Qual a composição étnica do povo brasileiro? Ora, a nossa composição étnica, ela envolve uma ampla diversidade de raças, etnias, tradições, religiões, culturas, idiomas, né? E outros elementos. Os três principais grupos étnicos que representam essa etnia são os indígenas, os africanos e os europeus. Perfeito? Quando nós falamos de idiomas, pessoal, o Brasil ele tem outros idiomas também, tá? Eles possuem também outros dialetos, perfeito? Quando você conhece o Nordeste, ou até mesmo as línguas, né, indígenas, a linguagem também dos afrodescendentes, perfeito? Isso representa uma outra cultura, perfeito? Turma, vamos aqui fazer ou realizar uma atividade, tá? A manutenção da identidade de um grupo está relacionada com o cultivo de aspectos culturais. Algumas das formas de manutenção de uma etnia são: letra A, a gravação digital de costumes. Letra B, comemorações dos costumes e tradições. Letra C, o tombamento do local de origem. Letra D, a comercialização cultural dos símbolos. Ora, turma, isso aqui é claro, né? Nós sabemos perfeitamente que é a letra B. Comemorações dos costumes e tradições. Poxa, visto que quando você faça, por exemplo, um passeio a uma cidade do interior, você observa outras comemorações diferentes da cultura, né, que está inserida na cidade onde você vive, né? Aquelas tradições proporcionam, né, uma identidade étnica para aquela região, daquele povo ou daquela comunidade. Perfeito? Então vamos dar continuidade aqui. Só um minutinho. Eu vou pedir ao professor Felipe, de Filosofia, para falar um pouquinho para a gente sobre discriminação étnico-racial. Ok? Professor Felipe, por favor, sua vez. Tá joia. Saudações, estudantes, tudo beleza? Então, tendo em vista o que o professor Márcio comentou até então, com essa definição, né, da questão cultural, a questão étnica, a gente vai ver que nem sempre isso é respeitado. Então, a gente tem aqui essa definição do que é uma discriminação étnico-racial, que é muito presente, por exemplo, aqui no nosso país, no Brasil, né? A gente vai entender essa discriminação desse tipo como qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, ascendência, cor, origem nacional ou étnica, com a finalidade ou efeito de dificultar ou impedir o reconhecimento ou exercício em base de igualdade aos direitos humanos, liberdades fundamentais nos campos social, político, econômico, cultural ou qualquer outra área
da vida pública. E a gente tem uma lei que assegura que essa questão cultural, étnica, racial, ela tem que ser valorizada e respeitada na dignidade daqueles indivíduos pertencentes a esse domínio, a essa etnia. Pode passar para nós, professor Márcio, por favor? Aqui a gente, para além da discriminação étnico-racial, a gente tem vários outros tipos de discriminações. Geralmente, essas discriminações, elas funcionam dentro de uma ideologia, e eu acho que vale a pena a gente falar aqui de um modo muito breve sobre 3 conceitos que vão facilitar um pouco a gente compreender tudo isso, né? A gente costuma falar de discriminação, preconceito, estereótipo, e aí cada conceito desse tem a ver com um ponto específico, né? Geralmente uma ideologia, ela já traz para nós um estereótipo, que é o modo como a gente vai pensar a respeito do outro, vai trazer junto também o preconceito, que é como a gente vai se sentir com relação a ele, e por fim a gente tem a discriminação, que já é um posicionamento direcionado a um grupo específico. Então a gente tem, por exemplo, preconceito contra mulheres, preconceitos sociais, raciais, contra homossexuais, judeus, gordos, estrangeiros. A gente tem o idadismo, por exemplo, o ageísmo, etarismo, que é o preconceito contra pessoas idosas. A gente tem o capacitismo, que é com relação às pessoas com deficiência física, dentre vários outros que, infelizmente, a gente acaba encontrando na nossa rotina diária por aqui. Aqui vale a pena a gente exercitar um pouquinho o que a gente vem dizendo até então, com a seguinte questão, né? Analisando a seguinte frase: eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei. De acordo com a frase em destaque, e ao lembrar da ideologia do nazismo, marque os tipos de preconceitos existentes do extinto partido nazista. E com relação ao nazismo, é algo que recentemente a gente escuta falar bastante, visto os conflitos militares que a gente vem presenciado nas notícias do dia a dia. Aqui a gente, sem muito erro, pode marcar todas as questões, todas as opções de resposta. A gente tem aqui preconceitos com relação às classes, às raças, etnias, a homossexuais, a estrangeiros. A questão religiosa também, existia um preconceito muito carregado quando a gente fala desse conjunto de valores que sustentava o nazismo, a ideia do capacitismo, antissemitismo e a transfobia. Então, quando a gente olha a ideologia nazista, a gente percebe que ela tinha todo esse pacote de preconceitos, práticas contra esses determinados grupos que a gente citou aqui. Para além dessa questão étnico-racial, que é o conjunto aqui, o mote dessa aula, vale a pena a gente agregar a ideia da liberdade religiosa, pois a questão da discriminação contra grupos religiosos aqui no Brasil e no mundo como um todo é algo também muito presente. Quando a gente fala de liberdade religiosa, a gente está falando dessa liberdade de culto, de organização religiosa e de crença que todo indivíduo tem, assim como ele tem o direito de expressão, o direito de ir e vir, ele tem essa liberdade religiosa. Essa liberdade religiosa, ela vai ser assegurada com maior clareza, com maior respeito à dignidade desse indivíduo, na medida em que você tem um Estado laico para assegurar tudo isso. Por quê? Porque o Estado laico, ele não vai agregar para si alguma religião específica, alguma crença específica para ditar as questões políticas. E por isso mesmo vai assegurar que todo mundo tem essa liberdade de escolher a crença, realizar seus cultos, seus ritos e suas organizações religiosas, até mesmo para aquele que não acredita em nada. Então, um Estado laico, vale a pena a gente destacar isso, porque ainda algumas pessoas cometem esse equívoco, não é um Estado ateu ou um Estado anti-religião. Ele é um Estado, ao contrário de tudo isso, que vai assegurar as liberdades religiosas. Mesmo aquela religião, por exemplo, um budismo, onde você não vai ter uma figura de um Deus, tal como a gente tem na tradição cristã, ou aquele que não acredita em nenhum tipo de divindade ou manifestação do sagrado, todos esses são assegurados quando a gente fala que um Estado laico está presente em uma nação, correto? Esse mapa é interessante a gente dar uma olhada quando a gente ainda está dentro desse registro, porque talvez aqui nas Américas, em um outro continente, país próximo de nós, a gente não vai presenciar isso de um modo tão visceral, mas vale a pena a gente perceber que existem
perseguições religiosas com níveis gritantes de violências, brutalidades e desrespeitos à dignidade e à liberdade de religião de cada indivíduo. Quando a gente olha, por exemplo, para o continente africano e asiático, é muito fácil a gente perceber aqui, de acordo com essa legenda, como a perseguição extrema ela aparece de forma muito evidente para nós, tanto quanto aquelas que são menores, que são as graves, mas esse menor aqui a gente ainda está falando onde não existem direitos assegurados para que o indivíduo exerça essa liberdade de crença, de culto e de organização. Muitas das vezes a questão de um governo mais autoritário, uma questão de insegurança alimentar, as perseguições étnico-raciais justamente vão legitimar e favorecer que essas perseguições religiosas aconteçam de um modo muito mais grave nesses dois continentes que a gente destacou aqui, beleza? E aqui eu vou pedir para o professor Márcio retomar, finalizar essa ideia da liberdade religiosa fazendo essa atividade aí com a gente, correto? Obrigado, Felipe. Vai lá, Márcio. Ô, Felipe, aqui, e alunos do primeiro ano, né? Olha só, nós vamos associar o símbolo da religião com o nome da religião, é claro, né? Alguns são conhecidos, eu imagino que vocês já se identificaram com alguns, né? E outros, no entanto, eles são mais, eles estão dentro mais da cultura oriental. Tudo bem? Vamos lá. O primeiro aqui é o canetinha. Taoísmo. Certo? Esse símbolo aqui, ele representa o equilíbrio entre o céu e a terra, perfeito? Isso aqui é a Umbanda, muito conhecido de nós brasileiros, né? Umbanda, que representa aí a cultura afrodescendente dos nossos brasileiros, né? Representa a união e a força, né? Esse aqui é o espiritismo. Que é a videira, perfeito, né? Justamente. Bastante conhecido também, Felipe. Isso aqui é o hinduísmo. Que representa os mantras hindus, ok? Isso aqui é o judaísmo, que representa as leis que Moisés recebeu de Deus, né? Isso aqui é do Islã, o islamismo. Desculpe se estiver errado, mas se eu não me engano está certo, tá? Esse símbolo também da lua crescente da estrela, ele foi muito utilizado no Império Otomano, tá? Esse aqui é outro do Islã. Que representa os 5 pilares, né, do Alcorão, né, do Islã. Esse aqui é o budismo, uma crença da Ásia, muito conhecida também. E a mais conhecida aqui no Ocidente é o cristianismo, com a cruz. Perfeito? Então, está aí. São esses os símbolos. Isso aqui é realmente para ficar mais notório que as religiões, elas existem símbolos. E vocês devem realmente conhecer para conseguir diferenciar e também se apoderar dessa diversidade, né, étnica, que representam os outros povos e as outras culturas. Tudo bem, pessoal? Então vamos dar continuidade. Próximo slide. Lembrando que o ataque a uma religião é um ataque àquele povo e que a liberdade religiosa é garantida a todos. Como o professor Felipe já falou, isso é protegido por lei e todas as pessoas têm o direito à liberdade religiosa. Tá? Na imagem estamos mostrando várias pessoas com as vestimentas, né, tradicionais dessas religiões. Perfeito? Pessoal, vamos falar também um pouquinho sobre a diferença entre etnia e raça. Olha só, raça determinava um grupo por características, ou determina, né, um grupo por características biológicas.
e etnia estar dando referência sobre os aspectos culturais, ok? Nós não podemos confundir isso. Muito importante, por sinal. Os estudos da sociologia e da antropologia e biologia estão contribuindo para desconstruir essa referência, que ela foi feita, ou ela passou a ser mais utilizada a partir do início da Segunda Guerra Mundial, com o Partido Nazista, novamente, né? Onde tinha o antissemitismo e várias outras questões, onde eles colocaram a supremacia branca ou ariana, perfeito? Erradamente passou-se a utilizar o termo como raça ariana, quando que, na verdade, não existe uma raça humana específica, tá? O que é o racismo? Ele consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais, tá? Ou seja, isso vem da imaginação e da ideia coletiva sobre esse pensamento de raça humana, né? Ou de pensamento de uma raça pura. E não existe isso, turma. Esquece isso, por favor. Né? E de acordo com a biologia, né, os seres humanos eles são até mais, como se diz, geneticamente dizendo, nós somos mais parecidos do que qualquer outro tipo de animal, geneticamente dizendo, tá, pessoal? Ou seja, portanto, não é correto dizer que existem diferentes raças humanas. Existe espécie humana, que é a única, a do Homo sapiens. Alguns casos recentes de racismo que nós encontramos na internet, resolvemos colocar para vocês analisarem, tá? Casos de racismo no futebol, o caso do Moise, que foi torturado e morto, né? Uma câmara no Rio de Janeiro, né, em Jacarezinho, que registrou um jovem comprando uma medicação ou pão e depois foi preso. E uma médica negra, que a primeira pergunta que o paciente fez para ela foi: é você quem vai me atender? Ruim, né? Olha só, que falta de respeito, né? Que falta de empatia, por sinal. Mais uma atividade, tá, pessoal? Vamos fazer o que é racismo sistêmico, racismo estrutural, institucional e velado. O sistêmico é quando a imagem do negro torna-se suspeito, sem ter cometido nenhum delito. Então, essa aqui vem para o número 1. 2, racismo estrutural. É quando se coloca um grupo social ou ético em uma posição melhor. 2. Racismo institucional. É quando recebe tratamento diferente por ser negro em uma empresa. 3. E o 4 é quando se age e se diz algo sem a noção de estar sendo racista. É o que acontece muito, né, pessoal? Perfeito, gente. Essa aqui também já foi resolvida. Então, turma, na aula de hoje, nós compreendemos os conceitos de etnia e raça, identificamos os tipos de preconceitos, aprendemos sobre liberdade religiosa, identificamos perseguições religiosas, analisamos casos de racismo no Brasil. Turma, sobre essa questão de racismo, tá? Vocês devem estar bem atentos, porque essa questão ela tem que ser resolvida e não pode dar continuidade a esse aspecto, né? Principalmente o racismo, que nós chamamos de racismo velado, que é o que ocorre muito na atualidade, né? São aquelas piadinhas sem graças que são feitas e acaba que ofende um amigo ou uma amiga nossa, né? Simplesmente devido ao motivo da cor daquela pessoa. Não é mesmo, professor Felipe? Justamente. A gente tem que ficar muito atento com esse tipo de detalhe, porque, pensando no racismo estrutural, isso é algo que vem passando para a gente de uma forma... acaba a gente repetindo isso de modo velado e, estruturalmente, isso acaba condicionando nossas práticas, nossas reflexões. Então, a atenção aí nunca é demais, de fato. Tá ok. Então, essas foram as nossas referências, ok, gente? E... muito obrigado a todos vocês. Obrigado, professor Felipe. Até breve. Obrigado, Gilbert. E aguardamos vocês para a próxima aula de Geografia.